Você se sente ansiosa por passar muito tempo nas redes sociais e nem percebe e já passou 1 hora, 2 horas e fica arrependida e ansiosa por conta disso? Se sim, esse vídeo vai te ajudar. Eu também me senti assim, mas eu aprendi uma ferramenta que me ajuda a me tornar mais consciente e fazer mais coisas sem o celular. E fora isso, eu vou dar algumas dicas extras muito importantes pra gente manejar esse vício e parar de procrastinar tanto. Nesse vídeo você vai aprender a diminuir o uso de telas, mesmo que hoje você sente que tá viciada em rede social. Além disso, você vai aprender a gostar mais da sua companhia e passar mais tempo com você mesma. Oi, eu sou a Luna e eu falo sobre autoconhecimento e produtividade em todas as redes sociais. O que é dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor e hormônio que está relacionado ao prazer e felicidade. Então, por exemplo, quando você usa muito tempo as redes sociais, você libera dopamina. Mas a dopamina também é liberada, por exemplo, quando você pratica um exercício físico, quando você finaliza uma leitura ou quando você faz uma meditação. A diferença é que para algumas pessoas essa meditação, essas atividades físicas não são hábitos regulares e atividades regulares no dia a dia delas. Tá, se a dopamina é liberada nas redes sociais e nessas atividades, por que eu não posso continuar vendo as redes sociais? As redes sociais, ela tem uma dopamina muito fora do que o nosso corpo realmente aguenta. Então, eu quero que você imagine como se a gente tivesse uma balança no nosso corpo. A gente tem uma balança de dopamina. Quando a gente usa muito as redes sociais, é como se essa balança pendesse muito para um lado. E a resposta do nosso corpo para isso é que a balança penda de novo, porque o nosso corpo está tentando equilibrar tudo isso. Sempre que a balança do prazer pende para um lado, é como se tivesse uma balança do sofrimento também que cai para o outro lado. Então, para todo prazer, tem uma parte de um sofrimento, sabe? Porque o nosso corpo regula tudo isso. E é por isso que a gente se sente tão ansiosa quando usa as redes sociais. Sem contar com a comparação que a gente sente nas redes sociais, porque parece que tá todo mundo evoluindo, menos a gente. Eu gosto sempre de mostrar essa imagem, ó. É como se aqui tem jogos, mídias sociais, e aqui é como se tivesse uns monstrinhos, sabe? Então, para todo prazer que você acha que é bom, redes sociais, pornografia, vícios, pode colocar até pod dentro disso, açúcar. Para todo vício que a gente acha que é bom, que é prazeroso, no longo prazo não é, porque tem esses monstrinhos pesando na balança, que é meio que o nosso sistema imunológico, sabe? Não imunológico, mas é um sistema do nosso corpo, é uma defesa do nosso corpo. Eu acho importante eu explicar isso pra você, porque eu acho que quando a gente entende melhor do nosso corpo e do nosso cérebro, é muito mais fácil a gente achar ferramentas para lidar com isso. As mídias sociais, ela libera uma dopamina que tem um pico muito alto. Então, para todo pico, a gente tem um declínio muito rápido, diferente de dopaminas saudáveis. Por exemplo, a atividade física, ela dá bastante dopamina, só que é uma dopamina que ela demora para cair. Então, ela não é um pico igual as mídias sociais ou outros tipos de vícios. Aqui eu só dei uma breve explicação sobre dopamina e balança dopaminérgica, mas se você tiver mais interesse, esse livro fala muito sobre isso, que é a Nação Dopamina, e o link para você comprar tá aqui na descrição. Luna, quais são os hábitos que desregulam a minha balança dopaminérgica e geram esse pico de dopamina que, por consequência, tem um declínio muito grande e daí vem essa ansiedade e essa tristeza? Eu vou citar alguns para vocês. Pegar o celular assim que acorda, scroll infinito nas redes sociais, que é o que a gente tá comentando aqui, comer por ansiedade, descontando as nossas emoções na comida, ficar procrastinando com tarefinhas irrelevantes, então é uma falsa ideia de produtividade, sabe? Evitar momentos de tédio ou silêncio e se comparar muito com os outros, e isso acontece muito na internet. E a dopamina que vai ajudar a gente resolver tudo isso e facilitar o nosso processo é o menu de dopamina. Eu tranquei a faculdade faz alguns meses, e por isso eu tô ficando em casa praticamente o dia inteiro. Então tá fazendo eu ficar muito mais tempo em casa, e isso quer dizer ficar sem querer mais tempo nas redes sociais. Porque é muito mais fácil e automático eu pegar o celular e ficar nas redes sociais. Então, se eu não tenho essa ferramenta perto de mim, se eu não modulo meu ambiente para me ajudar com tudo isso, eu procrastino muito e uso muito as redes sociais. E como eu sou criadora de conteúdo, às vezes eu entro só para postar um vídeo e eu acabo consumindo por horas. Isso é muito perigoso, porque realmente aumenta muito minha ansiedade. Vamos começar a fazer o nosso menu de dopamina. O menu de dopamina,
Ele é como se fosse um cardápio de um restaurante. Ele é dividido em entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas. Quando a gente fala de entradas, a gente está falando de coisas mais rápidas e que a gente não precisa dedicar tanto tempo e tanta energia. 3 exemplos de entradas são, por exemplo, uma respiração profunda, então você pode simplesmente só parar um pouco no seu dia e respirar. Isso mostra para o nosso cérebro que a gente não está em perigo. Mostra para o nosso cérebro que a gente pode parar e respirar um pouco. Outros 2 exemplos que eu gosto muito é, dar um abraço em mim mesma. Isso parece muito bobo, só que eu aprendi num retiro. E eu ainda faço muito pouco, sabe? E eu quero voltar a fazer isso mais vezes. Porque é muito importante, né? Porque a gente esquece de ser carinhosa com nós mesmas. E eu acho muito importante isso. E a outra coisa é fazer carinho nos nossos animais de estimação. Então, assim como a gente vai num restaurante chique, que vem aquelas entradas pequenininhas, isso é como se fossem as entradas pequenininhas, sabe? Que dá aquela sensação de, que delícia! E só que não leva tanto tempo, né? Agora a gente vai falar sobre prato principal. O prato principal são atividades que demandam um tempo maior, só que também geram uma sensação de compensação e de agrado, sabe? Muito maior. Então eu vou dar 3 exemplos para vocês. Cuidar de plantas, então você pode começar um hobby de jardinagem, por exemplo. Você pode pintar, eu gosto muito de pintar, eu tenho vários quadros aqui, gosto muito de pintar, mesmo não sendo a melhor coisa que eu faço, porque eu não me considero uma artista super boa em detalhes, é uma forma que eu uso pra me expressar e passar mais tempo comigo mesma, que é algo que eu tenho que voltar a fazer. Confesso que eu ando parando de pintar porque eu sou um pouco perfeccionista e, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quadro em branco, que eu deixei ali pra eu não esquecer de pintar. Só que eu fico pensando, o que eu vou fazer nesse quadro? Se eu fazer e eu não gostar, eu vou perder esse quadro. Só que eu tô lidando com isso. Eu tô lidando com isso, porque o perfeccionismo realmente, ele estraga muito a nossa vida. Gente, eu tenho um podcast que eu falo literalmente sobre o perfeccionismo. E eu tenho que ouvir ele de novo, porque às vezes eu realmente preciso escutar os meus próprios conselhos. Outro exemplo de atividade é a atividade física em si. Eu coloquei aqui corrida, yoga, ou você pode colocar até musculação. Então, isso, eu acho que não entra tanto no menu de dopamina, porque eu acho que isso são coisas que não estão na nossa rotina. Só que a ideia não é só fazer um menu de dopamina, mas é também você refazer a sua rotina e o seu estilo de vida. Porque isso aqui, gente, ele não vai mudar a sua vida. Ele só vai mudar a sua vida se você mudar o seu estilo de vida, entendeu? Esse menu, ele é importante para você ter uma visão de que provavelmente você tá vivendo muito mais no online do que o offline. Isso aumenta muito mais a nossa ansiedade. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é colocar isso devidamente na rotina. Mas a gente faz uma coisa de cada vez, né? Eu tenho vários vídeos aqui, eu pretendo postar mais vídeos sobre isso. Mostrando, por exemplo, vlogs de como é a minha rotina e como eu mudo ela pra ser uma rotina mais offline. Se você tem interesse em ver vídeos assim, comenta aqui pra eu saber. Ou seja, pratos principais são atividades mais longas, só que mais completas também. Leitura também entra aqui, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os acompanhamentos. Os acompanhamentos são atividades que meio que dão um brilho nas suas outras atividades. Então, por exemplo, vela, spray de cheiro no quarto, música, uma música para você estudar, por exemplo, Study With Me, que é vídeos das pessoas estudando ou lendo, que tem o Read With Me, e aí você coloca no seu computador e você pode estudar como se estivesse junto com a pessoa. Isso dá uma motivação pra você estudar junto, sabe? Ou ler. Eu faço muito isso com leitura. Ou seja, são atividades pra você melhorar o seu momento. Gente, às vezes eu tô em reunião e daí eu pego meu spray e eu faço assim, tchuc, tchuc, tchuc. E daí eu tenho uma amiga que quando eu faço reunião com ela, eu faço isso, né? E daí ela fica me zoando. Ela fala, você e seu cheirinho aí. Porque, gente, parece que dá um saborzinho no momento e tal. E por último, a gente tem as sobremesas. E sobremesa, a gente não come todo dia, né? E é a mesma coisa. São atividades que você gosta, só que não dá pra gente ficar fazendo toda hora. E daí eu coloquei aqui, por exemplo, vídeos no YouTube de comédia, de entretenimento, TikTok. Só que o TikTok realmente eu tô usando muito mais do que eu deveria, Instagram. Ver um filme. Então, no final de semana, você quer ver um filme, receita,
você pode fazer uma receita, cozinhar, receita um doce. Eu amo fazer doce, né? Só que não dá pra fazer sempre, gente. Quando eu faço cookie, eu fico comendo cookie a semana inteira. Então é tipo assim, raramente eu faço, porque eu como tudo. E você também pode maratonar séries. Eu amo maratonar série, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo começar uma série e não terminar. Eu preciso ver tudo de uma vez. Vocês também são assim? Então, eu tenho que separar um período da minha vida pra eu maratonar alguma série. E esse é o menu de dopamina. Se você quiser um PDF que vai te auxiliar a criar um menu de dopamina, tá aqui na descrição pra você baixar gratuitamente. Organização é importante, mas também é preciso do sentir e sair do automático. A vida não é só uma lista de tarefas. É muito importante para a gente lidar com os vídeos de redes sociais, a gente sair um pouco do automático. Isso quer dizer viver um pouco mais do sentir, que é a gente realmente entender a demanda que a gente tá precisando. Porque às vezes a gente tá tão ansiosa que a gente não consegue ver que a gente precisa parar e respirar, que a gente precisa de um banho. Por exemplo, tem dias que eu tô tão ansiosa, e daí eu paro um pouquinho, eu respiro e eu percebo, eu preciso de um banho pra relaxar. Às vezes normalmente isso acontece quando eu preciso fazer uma decisão muito importante pra mim, sabe? E eu tô muito confusa, porque normalmente eu tenho pensamentos muito ansiosos, sabe? E eu tô aprendendo com o tempo a lidar com isso, já melhorou muito, muito mesmo. Então hoje eu sei que quando eu tô com os pensamentos muito aflorados e rápidos, eu preciso parar e tomar um banho e acalmar. Então, se organizar, ser produtivo é importante, mas a gente também precisa sentir o que a nossa mente precisa. Agora, eu vou te dar algumas dicas para você deixar o menu de dopamina um pouco mais intuitivo, porque quando a gente faz o nosso cérebro não usar tanta energia para fazer essas coisas, é muito mais fácil a gente fazer. Por exemplo, se você quer aprender um instrumento, se você deixar o seu instrumento no armário, você nunca vai fazer um instrumento. Mas se você deixar, por exemplo, o seu instrumento à vista, é muito mais fácil você fazer ele, você lembrar dele. Não tô certa? Você não concorda comigo? Então, você tem que deixar tudo isso que você anotou no seu menu de dopamina à mostra. Eu vou dar um exemplo meu. Leitura. Eu deixo todos os meus livros muito à mostras e sempre ao lado da minha cama. Isso me ajuda a lembrar de ler eles. Eu tô mudando de livro, né? Eu acabei de terminar um, daí eu vou pra outro. E ele tá escondido ali, ó. Ele tá escondido por aqui. E quem disse que eu lembrei de ler ele? Não lembrei, entendeu? A gente precisa ter esses cliques. E, consequentemente, né, se você quer, por exemplo, estudar mais, você precisa deixar a sua mesa organizada todo dia, que é uma dificuldade que eu tenho muito forte. Porque eu sou uma pessoa muito sabe? E daí parece que tá sempre muito desorganizado, então eu preciso sempre parar, respirar. E eu tenho que organizar isso aqui, e é isso. Outra coisa que vai te ajudar muito a diminuir o tempo de tela é o Screen Zen, que é como se fosse um bloqueador de aplicativo. Só que, tipo assim, eu usei ele por muito tempo e funcionou muito pra mim mesmo. Só que agora eu meio que perdi o controle. E daí eu tô procurando outra ferramenta pra eu usar, porque aquela meio que o meu cérebro já tá cansado, sabe? Daí o meu cérebro começa a ir contra nós mesmos. É muito engraçado. Porque, tipo assim, pra você usar, você precisa clicar lá e ele, tipo, demora um tempinho pra desbloquear. Então ele meio que ajuda na autoconsciência de você estar usando as redes sociais. Só que com o tempo isso parou de funcionar pra mim. Só que é bom você testar, porque provavelmente pode funcionar pra você. Porque pra mim funcionou durante 6 meses. Então é válido sim você pegar pra testar. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você tem alguma sugestão de vídeo, se inscreve no meu canal e dá um like. E compartilha pra uma amiga que vai gostar desse tipo de vídeo e vai gostar de fazer o seu próprio menu de dopamina. Se você quer aprender um pouco mais comigo sobre autoconhecimento e produtividade, a lista de espera para minha turma de autoconhecimento e produtividade tá aqui na descrição do vídeo. Eu também tenho um e-book com 26 perguntas de autoconhecimento que te ajudam a melhorar a sua relação com você mesma, uma relação de carinho e mais cuidado com você. Se você gosta de refletir, se você gosta de escrever, você vai amar esse e-book. Lembrando que o PDF para te auxiliar a criar um menu de dopamina também tá aqui na descrição do vídeo. Eu também vou colocar o app Screen Zen que eu comentei pra vocês aqui na descrição. Então dá uma olhada na descrição e usa tudo, porque tudo vai te ajudar muito no seu processo. Se você quer bater um papo comigo, as minhas redes sociais também estão aqui na descrição. Tchau, até o próximo vídeo.